Durante muito tempo, eu achava que a rotina estava errada. Depois eu entendi que eu não estava sendo considerada nela. O problema também não era falta de disciplina. Era porque eu estava tentando me encaixar em uma rotina que não funciona para minha realidade. Eu me perguntava, será que existe uma rotina real que seja leve, funcional e que eu não me sinta aprisionada? Essa é a nossa conversa de hoje. Eu já vou iniciar essa conversa falando que não adianta você copiar a rotina de alguém, porque a sua vida, ela tem o seu próprio ritmo. E hoje eu quero te mostrar o processo que me fez criar uma rotina real e sem peso. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. O meu nome é Osana. Aqui a gente fala de transformação e mentalidade de uma forma leve e sem romantização. A maioria de nós começa a rotina pelo que a gente acha que deve fazer. Acordar às 5 da manhã, meditar, treinar, ignorando completamente o que já está acontecendo. Mapeando o movimento da minha casa foi o primeiro passo para essa transformação. Observando e aceitando a realidade. Eu passei a observar a hora que os meus filhos acordam, o momento em que a casa tem o seu maior movimento, quais são aquelas tarefas que elas sempre se repetem e também qual é o momento do dia em que eu estou mais produtiva. Mapeando a minha casa, eu descobri que já existia uma rotina. Ela só precisava ser flexível e funcional. Quando você faz isso, você descobre que existe o essencial e o ideal. E entendendo a diferença das duas coisas, você tem mais clareza no seu dia. Eu vou exemplificar com a minha realidade. As tarefas essenciais são aquelas tarefas que, se elas atrasam ou não acontecem, todo dia desanda. Levar e buscar as crianças na escola, preparar as refeições, ter uma boa noite de sono, porque isso conta muito. Já as tarefas ideais, elas são ótimas, mas se não acontecem, elas não causam todo esse rebuliço. Ler um livro, dobrar roupa, organizar o armário. São tarefas que podem ser adiadas, respeitando o seu limite. Depois de criar uma lista de tarefas, se pergunte, se eu pudesse escolher 3 delas, quais elas seriam? Porque as tarefas essenciais, elas são as prioridades, elas são os pilares do dia. E o nosso maior erro na rotina é tentar transformar toda a tarefa em essencial. E ela não deve ser assim. A rotina flexível, ela se constrói no que é essencial. O ideal é o bônus. Então, se você fez o que é essencial, você já ganhou o dia, sem peso e sem culpa. Então, não escolha muitas tarefas essenciais do dia. Escolha no máximo 3, porque ao invés de você ser mais produtiva, talvez vai te atrapalhar mais ainda a sua rotina. E parar de prender o tempo no relógio. Esse é o terceiro passo, que para mim foi o mais importante. Tipo assim, 9h30 eu vou escrever aquele artigo. 10h30 eu vou levar o meu filho na natação. 11h40 eu vou preparar o almoço. Vamos combinar que isso não funciona? Todas as vezes em que eu tentei criar uma rotina cronometrada, eu simplesmente me frustrei. Sem falar que quando você atrasa ou não consegue fazer aquela tarefa naquele horário, você fica estressada porque o seu dia está sendo corrido e você tem a sensação de que ele não está sendo produtivo. E os blocos de tempo, eles me trouxeram essa flexibilidade e essa liberdade. Hoje, eu organizo a minha rotina por blocos de manhã, tarde e noite. E exemplificando, uma tarefa minha que é essencial pela manhã é eu gravar. E se por algum motivo eu não conseguir gravar, eu simplesmente pego esse bloco e eu consigo mover ele para algum outro momento do meu dia. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. Eu gravei todo esse vídeo e por algum motivo, eu não sei o que aconteceu, ele saiu mudo. E nesse mesmo momento eu peguei a minha rotina e pensei, eu tenho 2 opções. Eu posso mover ele para o bloco mais tarde, né? Ou eu posso colocar amanhã, né, no bloco da minha rotina amanhã. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu estou gravando aqui no dia seguinte, por conta desse imprevisto. E o bloco de tempo, ele traz essa flexibilidade. Se por algum motivo ocorrer algum imprevisto no seu dia, você consegue mover os blocos de acordo com a sua rotina. E isso é flexibilidade, isso é liberdade. E aí você consegue movimentar sem peso, sem culpa e sem gerar estresse.
Hoje eu tenho muito mais intenção e menos produtividade. A rotina, ela se dobra à minha vida e não o contrário. Depois que eu entendi isso, eu percebi que a rotina em si, ela nunca foi o problema. O problema sempre foi a rigidez. E uma rotina rígida, engessada, ela não funciona. Com esses 3 passos, é possível viver uma vida real, mais leve, mais consciente e com mais paz. E se esse vídeo te ajudou, deixa aqui pra mim nos comentários e não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo.